E aí, povo, tudo bem? O tema hoje é isso aqui. O polêmico O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Para quem não acompanhou nos últimos dias, 3 estados do país, entre eles o nosso, Goiás, por meio de suas secretarias estaduais de educação, determinaram o recolhimento deste livro das bibliotecas das escolas. Começou a polêmica quando uma diretora lá do Rio Grande do Sul fez um vídeo pensando trechos do livro e dizendo ser totalmente reprovável a presença daquele livro em um ambiente escolar. A Janaína Venzon disse o seguinte: lamentável o governo federal, através do MEC, adquirir essa obra literária e enviar para as escolas com vocabulários de tão baixo nível. Desde então, a polêmica se alastrou por alguns estados do país. Parlamentares tomaram frente nisso e chegou a Goiás. Recentemente, o governador Ronaldo Caiado determinou à sua secretária estadual de educação, a Fátima Gavioli, que recolhesse esses livros para análise, recolhesse esses livros que estavam nas prateleiras das escolas da rede estadual de ensino. Em uma recente entrevista ao UOL, Ronaldo Caiado, a respeito do livro, disse o seguinte: promiscuidade pura. Basicamente isso. Quando indagado se leu o livro, por Josias de Souza, ele disse: eu nem tive coragem de ler. Caiado fez essa crítica e, cada vez mais, as vendas desse livro na maior plataforma de venda de livros do Brasil, a Amazon, disparou. Atualmente, a plataforma registrou um aumento na última semana de 1.400% na procura. A questão sobre a qual eu pretendo falar brevemente é isso, né? Por que de todo esse questionamento? Por que isso tem havido? Esse livro, ele ganhou nosso Oscar da literatura brasileira no ano de 2021. Ele foi publicado em 2020 pelo Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório é gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, e ganhou uma projeção nacional com esse livro, com a premiação desse livro a partir do ano de 2021. De que esse livro trata, né? Se a gente for analisar a capa dele, até bem interessante. É uma pessoa negra que ela está acuada. Então aqui já dá o tom. Trata, entre outras questões, do racismo. Por que que a diretora do Rio Grande do Sul, o governador Ratinho Júnior do Paraná, o Riedel do Mato Grosso do Sul e agora o Ronaldo Caiado determinaram a retirada desse livro das escolas? Segundo eles, no livro, a presença de um vocabulário impróprio para as crianças. Na entrevista que Ronaldo Caiado deu ao UOL, ele disse que é inapropriado para crianças. Bom, esse é um primeiro ponto. De acordo com o ECA, criança é até 12 anos. Esse livro ele não está com orientação, com indicação de faixa etária para crianças. Ele é para adolescentes do ensino médio. Geralmente crianças não, adolescentes, né? De 14 a 15 anos em diante, que estão no ensino médio. Então esse é um ponto a ser refutado. Não é para criança, é para adolescentes que já estão no ensino médio. Pensar alguns pontos de um livro é insuficiente para se analisar do que ele trata. O próprio Caiado reconheceu que sequer leu o livro. Eu li esse livro em novembro do ano passado, porque ele foi premiado nacionalmente, eu tive essa curiosidade. Há alguns poucos momentos em que se fala de sexo, de fato, no livro. Mas se a gente contextualizar o assunto na obra, a gente vai perceber que são situações pontuais no livro em que o sexo é abordado. O tema principal
do livro, na verdade, é o racismo. O racismo estrutural. A gente vai conhecer a história de Pedro, que é nosso protagonista. Pedro vai revisitar os traumas de seus pais, o Henrique e a Marta, e principalmente o do Henrique, que também é negro, professor de literatura da rede básica de ensino, que é morto em uma abordagem policial por ser negro. A questão principal da obra é a relação pai e filho e como o racismo influencia nos traumas ao longo de toda a trajetória de vida, quer seja de Henrique, quer seja do próprio Pedro. Quando se pensa, como a diretora do Rio Grande do Sul fez, pequenos fragmentos do texto, dá-se a entender que a obra, a tônica dela é sexo. E não é. Esse é o problema de não se ler a obra como um todo. Eu, particularmente, penso que se eu ler os trechos que são tidos como, nas palavras de Caiado, promiscuidade pura, para um aluno do ensino médio, ele vai rir da minha cara. Ele vai dizer, isso aí tá muito leve, né? Então, assim, eu, particularmente, creio que se de fato a obra fosse indicada para crianças, concordo plenamente. Não cabe. É impróprio. Mas como se trata de adolescentes do ensino médio, e a tônica não é sexo, a tônica é o racismo estrutural e como ele influencia na vida das pessoas negras, penso que não cabe todo esse alarde. Esse livro, ele foi incluído em 2022 pelo MEC no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Ele sequer vai ser trabalhado em sala de aula, ele vai ficar ao lado de outros mais de 500 títulos, ele foi adquirido e fica ali na biblioteca, para o aluno, caso queira, ter acesso a ele. Então, assim, o livro ele tem uma criticidade muito interessante, tem uma poesia em vários trechos que eu achei muito bonito. Por exemplo, vou ler um deles. Quando aqui o Pedro está revisitando os ensinamentos de seu pai, porque a obra começa de cara com a morte do pai dele. E ele vai em digressões voltando no tempo, desde a época do casamento do pai com a mãe, com a Marta, desde depois passando pelos os namoros futuros que o pai teve, indo para o momento em que o pai dele, o Henrique, está tentando ensinar literatura para o aluno de escola pública, até que finalmente ele consegue, por meio da obra Crime e Castigo. Um dos trechos é o seguinte: é necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modelos e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Em outro momento, de uma estética muito bonita, ele fala da relação entre o pai dele e a mãe. Diz o seguinte: vocês só sabiam lidar com os afetos na precariedade. Vocês não eram equilibrados o suficiente. Vocês eram equilibristas. E aqui, para mim, é um dos momentos nos quais a prosa se aproxima muito da poesia. O que eu posso dizer a respeito dessa polêmica e principalmente a respeito do livro? Leiam, acima de tudo, antes de ter a opinião, seja contrário ou a favor desses governadores, leiam, tirem suas próprias conclusões.